você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nosso segundo bloco para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo desta quarta-feira movimentada aí de muitos jogos pelos estaduais do nosso Brasil, né rapaz? Nosso futebol começando e a gente traz para você as informações. Começar pelo Campeonato Baiano, Baianão 2024, a gente traz para vocês as informações. Hoje tem mais uma rodada, né, rapaz? De olho no topo, Bahia abre sequência em casa em confronto direto contra o Barcelona de Ilhéus. Saber as coisas, então, das duas equipes que entram em campo logo mais, né? Esse confronto aí que pode valer a liderança do campeonato, né, rapaz? Bahia e Barcelona de Ilhéus. Hoje, quarta-feira, dia 31, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h15, no horário de Brasília. Provável time do Bahia tem Marcos Felipe no gol, Gilberto Canu ou então David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba ou então Ryan, Diego Rosa e Iago Felipe, Everton Ribeiro, Cauli, Biel ou então Ratão e Everaldo na frente ou então Tassiano. Esse é o provável Bahia. Provável time do Barcelona de Ilhéus: Thiago Passos no gol, Hugo Moura, Jefferson Freitas, Wesley e Reginaldo, Nino Xavier, Alain Mineiro e Adrian, Natan, Jonas, Bruno e também o Cezinha na frente. Esse é o provável time do Barcelona de Ilhéus para o confronto contra o Bahia. Claro, o Bahia muito favorito, né? Vai mesclar aí, como vocês já viram na escalação, titulares e alguns jogadores que não estão sendo aproveitados. Após quebrar tabu contra o Bahia, Jequié recebe o Vitória, que usa reservas para defender liderança. Pois é, rapaz, sabe então das coisas aqui das duas equipes? Porque o time do Vitória vai ser visitante, né? Pois é, o atacante o único desfalque da equipe aí, né? Um dos atacantes que deve entrar em campo com Marcos no gol, Elivelton, Sérgio Baiano, Jean e Espetor, Azevedo, Guga Freire e João Grilo, William Mococa, Kainan e o Igor Badio. É o time do o time aí do Jequié, né, rapaz, que vai jogar contra a equipe do Bahia. Jequié, rapaz, Jequié que tá bem na competição, né? O Jequié que tá bem na competição aí. Vamos saber então da escalação aqui do Vitória, né? Vitória para esse confronto: Muriel no gol, Raul Cáceres, Camutanga ou então João Vitor, Zapata e Lucas Esteves, Dudu e Caio Vinícius, Matheus Gonçalves ou então Eric Castilho, Everaldo, Zé Hugo e também o Alejandro ou o Caio Dantas. Esse é o provável Vitória para o confronto de logo mais contra a equipe do Jequié. Falar para você de novo o time do Jequié: Marcos no gol, Elivelton, Sérgio Baiano, Jean e Espeto, Azevedo, Guga Freire e João Grilo, William Mococa,
Kainan e Igor Baggio. Esse é o time aí do Bahia, do Jequié, para o jogo contra a equipe do Vitória. Os jogos então, já falei para vocês, Bahia e o Barcelona de Ilhéus, Jequié. O Bahia e o Barcelona de Ilhéus é às 19h15, Jequié e Vitória é às 9h30 da noite desta quarta-feira. Amanhã, os demais jogos a gente passa para você que está ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é dia também de Campeonato Gaúcho, tchê. Pois é, o Internacional vai visitar a equipe do Guarani de Bagé. Deixa eu trazer as informações para você das duas equipes que se enfrentam logo mais. Guarani de Bagé e Internacional. Saber aqui as prováveis escalações das duas equipes. O Guarani de Bagé, que é o mandante aí desse confronto do técnico William Campos, vai para esse confronto com a seguinte equipe: Rodrigo Mamá no gol, Lessa, Micael, Saulo e João Gabriel, Gustavo Nogi, o David Cunha, Ares e Alain, Tony Júnior e Michel na frente, ou Micael, é o Michel mesmo, né? O Maicon na frente. Esse é o provável time aí. Eu falei do time do... E não falei do time do Internacional, né, rapaz? Calma aí, Cristiano. Calma aí, menino. Não falei do time do Internacional, não, produção. Não falei do time do Internacional. Que isso, rapaz. Deixa eu buscar aqui o time do Internacional, né? Para passar a informação certinha para você que está aí sempre ligado com a gente. Falei do time do Guarani de Bagé, mas não falei da escalação do time do Internacional. É a pressa aqui, senão o vídeo fica muito grande, né, menino? Muito grande, fica ruim para você assistir aí nosso vídeo. Então, falar do Internacional, a escalação do Inter, que vai com Antony no gol, Rômulo, Hugo Malo, Robert Renan e o Depena. O Gabriel Ioran, o Gabriel Johan e também o Campanharo e o Gabriel Barros. É muito Gabriel nesse time do Internacional, né? Pedro Henrique e Luca na frente. Esse é o provável Internacional para o confronto contra o Guarani de Bagé. Hoje também é dia de Grêmio, né, rapaz? O Grêmio entra em campo hoje também pelo Campeonato Gaúcho. A gente traz para vocês as informações. Estou levantando aqui, gente, porque as informações não dá para a gente pegar aqui, né? O celular fica à frente, por isso que a gente está fazendo essa movimentação aí. Já te peço desculpa, tá? Provável escalação do Grêmio do técnico Renato Portaluppi. O Marchesino, gol, Fábio Jeromel, Kahneman e o Reinaldo. Vila Sante, Pepe e Cristaldo. Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão na frente, ou então o André Henrique. Esse é o provável Grêmio para o confronto de logo mais contra a equipe do Juventude. Confrontos aí, aliás, confronto de Série A, né? O time do Juventude subiu para a Série A no ano passado e vai disputar esse ano a Série A do Brasileirão. Juventude do técnico Roger Machado, que vai com Lucas Wijert no gol, ou Wijert. Depende como você pronuncia aí. João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel. Kaique Barbosa, Jadson e Jean Carlos. Edson Carioca, Lucas Barbosa e Eric Farias. Lembrando que o Nenê, né? O Nenê, ele renovou com o Juventude, mas está machucado, né? Está machucado e por isso não vai jogar esse confronto. É o Campeonato Gaúcho. Deixa eu ver se tem só esses dois jogos. Né? Tem além de Guarani de Bagé e Internacional, tem também esse jogo às 18h30, né? Guarani de Bagé Internacional às 18h30 desta quarta-feira. São Luís contra o Avenida é às 19 horas. 19 horas também a Ipiranga e a equipe do Novo Hamburgo. O Caxias joga contra a equipe do Brasil de Pelotas. O Grêmio tem o jogo contra o Juventude às 9h30 da noite. Amanhã, quinta-feira, fechando aí a rodada, o Santa Cruz joga contra a equipe do São José, fechando aí a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Sair do Gaúchão, vamos falar do Campeonato Paranaense, para você que está ligado com a gente. Já tivemos aí a equipe do Andraus, 1-0 para cima da equipe do São Joense. Hoje também teremos aí o UFC Cascavel enfrentando o PST. Teremos ainda o Londrina às 8 horas da noite contra a equipe do Galo Maringá. O Cianorte terá como adversário nessa noite às 8 horas da noite, em casa, o Atlético Paranaense. O Coritiba visita o Azul, só que amanhã. O Operário fecha a rodada também amanhã contra a equipe do Maringá.
é a situação de momento aí Claro que amanhã a gente traz classificação, mais jogos, para você que está ligado com a gente aí, que a gente vai falar de campeonato paranaense, né? O campeonato paranaense também é destaque aqui. Tivemos a abertura ontem da quarta rodada aí do Paulistão 2024. Tivemos aí o confronto, o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo. São Paulo não vencia o Corinthians, não havia vencido ainda na nova arena do Corinthians, né? Lá na Neoquímica Arena. Eram 18 jogos, eu disse 17 ontem aqui, mas era 18 jogos com 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. Pois é, ontem o São Paulo quebrou esse tabu, né? Fez 2-0, depois o Corinthians descontou no final, mas deu para perceber a diferença aí dos dois elencos. O elenco do Corinthians nesse momento com muito garoto, mesclado ali alguns jogadores já experientes, alguns jogadores já, né, tarimbados, vamos colocar assim, mas muitos garotos, tanto que o São Paulo, quando foi substituir, colocou jogadores prontos, né? Jogadores já conhecidos por todo mundo, e o Corinthians, quando foi substituir, colocou muitos garotos. A correria no final do jogo deu certo, que o Corinthians acabou conseguindo marcar o seu gol, né? Com o Arthur, um dos artilheiros do Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Garoto, se eu não me engano, é o segundo jogo dele no profissional, e ele fez o seu primeiro gol como profissional, e, né, com certeza vai ter uma sequência aí nessa temporada de 2024, mas o São Paulo quebrou esse tabu, venceu por 2-1, não foi uma atuação assim maravilhosa do São Paulo. Acho que o São Paulo precisa ainda de alguns ajustes, né? Precisa ainda de algumas contratações, porque o time do Corinthians muito frágil, muito fragilizado. O São Paulo não teve assim um amplo domínio nesse confronto. Hoje teremos ainda às 19h30 a Portuguesa, que recebe a Ponte Preta no Canindé. Teremos também Bragantino, né? RB Bragantino contra a equipe do Palmeiras. Escalação das duas equipes a gente passa para você agora, para você que está ligado com a gente aí. Prováveis escalações, começando pelos donos da casa, que é o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. Provável escalação do Bragantino: tem Cleiton no gol, Léo Realte, Léo Ortiz e também o Luan Cândido, Natan Mendes, Jadson, Lucas Evangelista e também o Juninho Capixaba, Elinho, Lactana ou então Bruninho e o Eduardo Sacha na frente. Esse é o provável Bragantino para o confronto contra o Palmeiras, que tem Marcelo Lomba no gol, Marcos Rocha ou então Garcia, Luan, Naves e o Vanderlan, Aníbal Moreno, Fabinho ou então Fabinho, Gabriel Menino e John, Caio Paulista, Breno Lopes ou então Luiz Guilherme e o Flaco Lopes na frente. Esse é o provável Palmeiras para o confronto de logo mais. Palmeiras nitidamente, né, poupando jogadores, porque no final de semana tem a final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo. Hoje também é dia de Água Santa e Santos, né? O Santos vai visitar o Água Santa que chegou na final do Campeonato Paulista do ano passado. Água Santa do técnico Bruno Pivetti. Provável escalação do Água Santa: tem Igor Vinhas no gol, Gabriel Inocêncio, Valber, Jonathan e também o Juan, Cristiano, que não sou eu, Igor Henrique, Luan Dias e o Bruno Xavier, Keké e Bruno Menzenga na frente. Esse é a escalação aí do Água Santa. E o Santos, do técnico Fábio Carilli, a escalação é o seguinte: João Paulo no gol, Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Casares. Na frente, Guilherme e Júlio Furque. Esse é o peixe para o confronto de logo mais contra a equipe do Água Santa. A bola rola, né, para esse confronto aí, às 9h35 da noite. Ainda falando de campeonato estadual de São Paulo, né, rapaz? Vamos a mais jogos aqui para você que está ligado com a gente. Teremos esses jogos aí. Já falei de Corinthians e São Paulo, né? 2-1 para o São Paulo, Portuguesa e Ponte Preta, Bragantino e Palmeiras, e teremos também o Guarani contra o Mirassol, além do Água Santa e Santos, às 9h35 da noite, como já dissemos. Amanhã, os demais jogos a gente traz para você que está ligado com a gente. Fala do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Cariocão. A gente fala do jogo do Botafogo já, mas daqui a pouco, né? À noite, mais à noite, teremos o Sampaio Correia contra a equipe do Flamengo. Flamengo que vai jogar com seu time aí, não todo titular, né? Porque tem um clássico domingo contra o Vasco da Gama, então o Flamengo deve poupar alguns jogadores, mas
vai para esse confronto com Rossi no gol, o Wesley, o Davi Luiz, Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Pela escalação aqui, parece que vai praticamente com o que tem de melhor, né? Parece, mas vamos ver aí, porque é uma provável escalação. O Sampaio Corrêa, do técnico Silvestre dos Anjos, vai com a seguinte equipe: Leandro no gol, Iago ou então o Roberto, Índio, Turhan e PV, Rosado, Marcelo e também o Dantas e o Abner, Max e o Davi ou Dave na frente, ou então o Hugo. Esse é o provável time da equipe do Sampaio Corrêa para o confronto de logo mais contra a equipe do Flamengo. Flamengo, na escalação aqui, vai com o que tem de melhor, né? Ou praticamente com o que tem de melhor. Hoje é dia também de Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Pois é, prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Nova Iguaçu, do técnico Carlos Vitor. Pelo menos, donos da casa é uma maneira de falar, porque o mando de campo é da equipe do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu vai com Fabrício Santana no gol, Caio Tenório, ex-Vasco da Gama, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e também o Ítalo Silva, Ronald, Albert, Xandinho e Bill, Lucas Campos e Marlon, então o Emerson Carioca na frente. Esse deve ser o provável time do Nova Iguaçu contra o Vasco da Gama. Vasco que vai para esse confronto aí também de logo mais, né? Tendo que vencer e vai poupar algum de seus jogadores. Vasco do técnico Ramon Dias. Provável time então do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique ou então Rojas, Maicon, Léo e Julião ou então Piton, Zé Gabriel, Deluca, Praxedes, Rossi, David e Rayan ou então Verrete. O Vasco que deve poupar, como já disse, alguns dos seus principais jogadores para esse confronto aí, até porque domingo, né, tem clássico entre Vasco e Flamengo. Botafogo abriu a quinta rodada ontem contra a Portuguesa, jogando lá no Newton Santos, conhecido também como Engenhão. A bola rolou às 9h30 da noite e o Botafogo fez 1-0. Perdeu alguns gols, perdeu a chance de matar o jogo, mas acabou cedendo o empate para a Portuguesa, saiu mais uma vez vaiado de campo. Um jogo muito ruim do Botafogo, apesar de ter algumas oportunidades, mas foi um jogo muito ruim do time do Botafogo, e a Lusa não venceu também por pouco, porque teve algumas oportunidades, e o Gatito Fernandes foi muito bem, e também a incompetência evidente do ataque, tanto do Botafogo quanto também da Portuguesa, não permitiu que o placar saísse do 1-1. Resultado ruim, principalmente do Botafogo. O Botafogo pode ser ultrapassado hoje aí pelo Vasco da Gama, né? Pode ser ultrapassado também pelo Boa Vista. Enfim, o Botafogo tá, né? Não tá bem nesse começo de temporada não, rapaz. Parece que ainda tá fazendo efeito aí a questão, né, do que aconteceu no ano passado. Nova Iguaçu e Vasco, como já disse, hoje às 18h10. Continua, né, a rodada 5 do Campeonato Carioca. Às 18h10 a bola rola. O jogo vai ser no Parque do Sabiá, em Minas Gerais. O jogo aí foi vendido pelo Nova Iguaçu. E o Vasco precisa da vitória, porque se ele não vencer, ele pode ser ultrapassado no decorrer da rodada, até pelo próprio Flamengo, né? O Flamengo pode chegar, aliás, não ultrapassa o Vasco, o Flamengo pode chegar, não, ultrapassa sim. O Flamengo pode chegar a 8 pontos, igualar o Vasco, e dependendo ali de saldo de gols, pode passar o Vasco da Gama. Por isso é importante o Vasco vencer. Falando em Flamengo, o Flamengo joga hoje às 9h30 da noite contra o Sampaio Corrêa, também precisando de recuperação no campeonato, já que vem jogando, só jogou a primeira rodada aí com o time titular, agora vai jogar a segunda rodada aí com o time titular, segunda rodada do time titular, tá? Mas é a quinta rodada, o Flamengo tem um jogo a menos. Então, amanhã teremos o Madureira contra o Boa Vista, Volta Redonda contra o Audax e o Fluminense contra o Bangu. A gente fala um pouco mais aí desses confrontos amanhã, para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente volta, se Deus quiser, às 18 horas, trazendo as notícias, as informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Tá bom? Combinado? Espero vocês, então, às 18 horas, com muito mais informação aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. A gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho às 18 horas, se Deus, nosso querido e bom Deus, nos permitir, aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista.
Até já!